Pov, e se você gosta de acompanhar tudo o que acontece no universo GL, notícias, bastidores, análises e as histórias que movimentam o fandom, já aproveita para se inscrever no canal, deixar aquele like de lei e comentar aqui embaixo porque isso ajuda muito o conteúdo a chegar em mais pessoas. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Nos últimos dias, uma situação tomou conta das redes sociais e continua gerando muita discussão. Trata-se de uma polêmica envolvendo Giovanna Reis, namorada da atriz Alanis Gillen, a Lorena de Três Graças. Depois que internautas encontraram tweets antigos com conteúdo racista e transfóbico, publicados por ela há cerca de 15 ou 16 anos atrás. Essas postagens começaram a circular amplamente e geraram uma reação muito forte do público, principalmente porque não se trata de um único comentário isolado. São várias publicações com termos considerados ofensivos e até criminosos, envolvendo comparações racistas e comentários extremamente problemáticos. Enquanto isso, alguns movimentos começaram a acontecer nas redes sociais. Giovanna desativou seu perfil no Instagram e usuários também notaram que algumas fotos do relacionamento do casal foram apagadas ou arquivadas do Instagram da Alanis. Ainda existem postagens do casal, mas em menor quantidade. A repercussão também já ultrapassou as redes sociais e chegou à imprensa. O caso já começou a ser citado em grandes portais de entretenimento e notícia, o que ampliou ainda mais a visibilidade da situação. Outro ponto que começou a chamar a atenção do público foi uma movimentação envolvendo a própria emissora. Alguns fãs passaram a criticar a Globo, dizendo que a empresa estaria tentando criar uma espécie de cortina de fumaça em torno da situação. Isso porque começaram a circular matérias e chamadas promocionais sobre a novela destacando uma cena de beijo entre duas personagens, mas utilizando o nome das atrizes nas manchetes, e não o nome das personagens. Em vez de algo como Lorena e Juquinha são flagradas se beijando, alguns títulos destacavam diretamente Alanis e Gabriela são flagradas se beijando, como se houvesse tido uma revelação do casal. Parte do público interpretou isso como uma tentativa de direcionar a atenção para outro assunto e tirar o foco da polêmica que está acontecendo no momento. Além disso, outro elemento que aumentou ainda mais a repercussão foi a criação de um perfil no Instagram chamado Eita Giovanna Reis, onde usuários começaram a reunir e organizar os tweets antigos atribuídos a ela. Na descrição desse perfil, os responsáveis afirmam que as publicações reunidas seriam de quando ela tinha de 12 a 19 anos. Segundo esse próprio perfil, a Giovanna teria parado de fazer esse tipo de postagens apenas depois de perder o acesso a essa conta do Twitter. E conforme mais pessoas passaram a olhar esse histórico, também começaram a surgir novos tipos de publicações consideradas ofensivas, incluindo comentários gordofóbicos e outras falas igualmente problemáticas. Enquanto isso, algumas movimentações dentro do próprio meio artístico também foram percebidas pelos fãs. Duas atrizes da série Vermelho Sangue, a Laura Dutra e a Letícia Vieira, deixaram de seguir a Giovanna nas redes sociais, o que fez muita gente acreditar que o assunto também já está circulando entre colegas de trabalho. A partir daí, o assunto começou a ganhar várias camadas de discussão. A primeira delas envolve justamente uma pergunta que muita gente tem feito desde o início. O que a atriz Alanis tem a ver com isso? Afinal, os posts foram feitos por outra pessoa e, de fato, existe um ponto importante aí. A Alanis não tem nenhum controle sobre o que foi publicado pela namorada, ainda mais há muitos anos atrás. Ao mesmo tempo, também é verdade que essa exposição só aconteceu porque a Giovanna hoje é conhecida publicamente como namorada de uma atriz que está em ascensão. Se ela não tivesse ligação a uma figura pública, provavelmente essas publicações nunca teriam vindo à tona, ainda mais dessa forma. Outra camada importante dessa discussão envolve o tempo. Os tweets são muito antigos, de mais de uma década atrás. Muitas pessoas também levantam um ponto válido. Ao longo da vida, muita gente já reproduziu falas machistas, racistas, homofóbicas, sem compreender totalmente o peso dessas palavras, especialmente dentro de uma sociedade que carrega um histórico de racismo estrutural. Conforme as pessoas crescem, aprendem e entram em contato com novas discussões sociais, então existe também a possibilidade de mudança de pensamento da Giovanna. Mas é justamente aqui
que surge outra parte da discussão que está acontecendo agora. Até o momento não houve nenhum posicionamento público da Giovanna sobre o assunto, e algumas pessoas nas redes apontam que, além dos tweets antigos, também não existem registros recentes de posicionamentos dela apoiando causas relacionadas ao combate ao racismo ou à transfobia, o que acabou aumentando as dúvidas sobre se houve ou não alguma mudança real de pensamento ao longo desses anos. Então, o que dá a entender é que a visão dela não foi modificada em momento algum. Pode ter sido calada, até pelo crescimento da importância dessas pautas, pelo crescimento da pauta em si, por se falar mais, por se criminalizar cada vez mais o assunto. Ao mesmo tempo, o próprio silêncio total dela mostra que não existe uma mudança de mentalidade. Porque seria muito fácil aparecer em um vídeo ou comunicado dizendo: saíram posts que eu escrevi quando eu era adolescente, a minha mentalidade mudou, a minha cabeça naquela época era muito de ser deixada levar pela sociedade. Me perdoem, mas isso não aconteceu em momento algum. Pelo menos até agora. E de verdade, se ocorresse esse pedido de desculpas e essa mudança de pensamento, se entenderia. Porque o nosso país é um país que é sim culturalmente racista. Não só o nosso, né? Mas muitos. Eu tenho certeza que muitas pessoas, inclusive, que estão criticando, têm na própria família pessoas que soltam esses tipos de frase e convivem com esse tipo de características durante a vida inteira. Às vezes, até hoje. Mas essa falta de posicionamento é o que realmente incomoda. Nesse momento, o cenário é basicamente esse. Os tweets antigos continuam circulando, novas informações continuam surgindo nas redes sociais e não houve nenhum pronunciamento oficial até agora. O público segue aguardando, principalmente da própria Giovanna, já que são associadas a ela as publicações que deram origem a toda essa polêmica. Embora ela não tenha confirmado se a rede social antiga realmente lhe pertence, o silêncio já diz tudo. E eu quero muito saber o que vocês acharam. Então, deixa aqui nos comentários. Não se esquece do like e de compartilhar o vídeo com quem também acompanha o Universo GL. E se quiser apoiar ainda mais o canal, você pode se tornar membro e ter acesso a conteúdos exclusivos e ao nosso grupo no WhatsApp. Obrigada a todo mundo que apoia esse trabalho. Servidos?